Gostaria de refletir com vocês alguns pontos da liturgia de hoje. A primeira leitura da carta aos Hebreus, que nós estamos lendo há alguns dias, nos ensina algumas coisas muito importantes, ensinamentos preciosos assim para a nossa caminhada de fé. O autor sagrado diz assim: Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Então, a primeira coisa, nós estamos também, assim como eles aqui, rodeado de testemunhas. Temos o testemunho da igreja, o testemunho dos apóstolos, o testemunho dos mártires, das virgens, dos pregadores, dos confessores, dos inúmeros santos e santas que temos, dos santos da nossa devoção. Temos o testemunho de tantas e tantas pessoas que superaram o seu pecado e por isso deixemos de lado o pecado. Pessoas que superaram o pecado, que conseguiram superar as suas más inclinações, as suas paixões desordenadas, os seus apegos, os seus vícios, deixaram tudo, superaram tudo por força de Deus, pela força de Deus, pela graça de Deus. Então temos muitas testemunhas que nos estimulam na nossa caminhada de fé, que nos fazem olhar para dentro de nós e pensarmos assim: tem jeito, teve jeito na vida deste ou daquela, também terá jeito na minha vida, porque a graça de Deus pode tudo, a força de Deus, o poder de Deus pode tudo. Nós dizemos com muita frequência: tudo posso naquele que me fortalece, mas nos estremecemos todos, ou ficamos assim preocupados, com medo diante das nossas fraquezas, diante das nossas imperfeições, muitas vezes dizendo: não tem jeito, não tenho o que fazer, eu não tenho mais solução, eu estou perdido, eu não posso ser santo. Então, acreditemos, olhando as inúmeras testemunhas que nós temos ao longo da história da nossa salvação, que tem jeito sim. Se foi possível Pedro deixar as suas más inclinações, as suas imperfeições e se transformar e se tornar São Pedro, é possível também que cada um de nós vença o pecado, vença as nossas más inclinações pela força de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. O que importa em tudo isso é termos os nossos olhos fixos em Jesus. Se ficarmos com os olhos fixos em nossas imperfeições, naquilo que não dá certo, naquilo que não presta, não vai ter jeito. Não vamos conseguir dar o passo necessário. É preciso ter os olhos fixos em Jesus, porque é nele que começa e completa a obra da fé. Não é em nós, não é se eu for bonzinho, não é se eu for santinho, não é se eu não tiver nenhuma imperfeição, nenhum defeito, não é se eu vier de um berço perfeito, organizado, santo, que eu vou conseguir ser santo. É claro, nós precisamos lutar para que as nossas famílias ofereçam para os seus filhos a melhor educação possível, tanto a educação de modo geral, mas sobretudo a educação na fé. Nós precisamos lutar para que as crianças tenham um berço católico, um berço cristão, pais e mães competentes, no que se trata, naquilo que se trata da formação, naquilo que diz respeito à formação,
a condução daquelas crianças. Mas não podemos descuidar desta verdade. É em Cristo que começa e termina tudo. Se começar em nós, não terá um bom desfecho. E se terminar em nós, pior ainda. Se começar, não será muito bom. Se terminar, pior ainda. É em Cristo. É nele que nós devemos fixar a nossa vida, os nossos olhos, fixar o nosso coração, a nossa caminhada. É ele o centro. Se tirarmos Cristo e colocarmos o ser humano, por melhor que seja, por mais que você seja uma pessoa ótima, né, como certa vez eu ouvi de uma pessoa, não aqui, né, mas uma pessoa que dizia em várias e várias ocasiões: padre, eu sou uma pessoa ótima. Eu sou uma pessoa ótima. Ela gostava de dizer: eu sou uma pessoa ótima. Mas na verdade eu era uma pessoa horrível, né? E todo mundo que vivia ao redor dela dizia que era uma pessoa horrível, mas ela se achava uma pessoa ótima. Então nós somos pessoas horríveis, né? E isso não é assim a prerrogativa de um ou de outro, ou de um grupo ou de outro, só dos homens e das mulheres. Não, todo mundo. Somos pessoas horríveis. Ninguém aqui é uma pessoa ótima. Somos pessoas horríveis, inclinadas para o mal, inclinadas para o pecado, inclinados a fazer o que não presta. Mas, se colocarmos os nossos olhos em Jesus, se tivermos os nossos olhos fixos em Jesus, Ele vai nos ajudar, como ajudou todos os santos e santas que nós temos na história da nossa salvação. E mais ainda, em vista da alegria que lhe foi proposta, Cristo suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja, Cristo, aonde começa e termina a obra da salvação de cada um de nós, é aquele que suportou a cruz, é aquele que suportou a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esta foi a alegria que lhe foi proposta. Se Cristo fosse obediente como foi, se Cristo suportasse os tormentos como suportou, qual alegria ele iria receber? Qual alegria ele iria gozar na vida eterna? Sentar-se à direita do Pai. Então ele sentou-se à direita do Pai. E por isso, por conta disso, e justamente para isso, ele suportou todas as coisas. Então nós temos que pensar nele, que passou por vários tormentos, tribulações, que enfrentou a oposição dos pecadores, que enfrentou infâmias, que enfrentou muitos sofrimentos, a cruz, para sentar-se à direita do Pai, obedecendo ao Pai. É nele que começa e termina a obra da nossa salvação. Por isso, queridos irmãos, não nos deixemos abater pelo desânimo, porque ainda não resistimos até ao sangue na nossa luta contra o pecado. Não resistimos até o sangue na nossa luta contra o pecado. Veja, essa é uma expressão muito forte da carta aos Hebreus. Quando nós nos desanimamos e pensamos assim: eu já fiz de tudo, a pergunta que deveríamos fazer diante, né, nesse ponto é: será que eu fiz tudo? Eu já fiz tudo pelo meu marido, será? Eu já fiz tudo o que eu podia fazer pela minha esposa, será? Eu já fiz tudo o que eu poderia fazer para salvar o meu casamento, será? Será que você já suportou, já resistiu até ao sangue na vossa luta para salvar o seu casamento? Será que você já resistiu até ao sangue na vossa luta para salvar o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, os seus irmãos?
Será que você já suportou até o sangue, resistiu até o sangue, como fizeram os mártires, na vossa luta para salvar a sua fé, para ter fé? Será que nós já chegamos até as últimas consequências, em outras palavras? Geralmente não, porque quem resiste até o sangue, quem chega até as últimas consequências, só tem um resultado, é a vitória, só um. Ninguém resistiu até o sangue e saiu perdedor, fracassado, ninguém. Todos os santos e santas, mártires, que passaram por isso, que viveram essa palavra, estão lá no céu para contar história, para contar essa história para nós. Então, se não resistimos até o sangue, então resistamos. Vamos pedir essa graça ao Senhor nessa noite. Nós coloquemos a nossa vida, a nossa caminhada, os nossos olhos fixos no Senhor, porque é nele que começa e termina a obra da nossa salvação. E é ele que diz que nós devemos abraçar a nossa cruz, em vista da alegria que nos é também proposta. Há uma alegria proposta para nós, a salvação, é o céu, é nos unirmos a Jesus no céu, é nos unirmos ao Pai no céu. Em vista dessa alegria que nos é proposta, é uma proposta, e mais ainda uma promessa. Em vista dessa promessa, devemos resistir até o sangue, colocando a nossa esperança não em nós, não nas nossas forças, não porque somos pessoas ótimas, mas porque Deus é ótimo, mas porque Deus é misericordioso, infinitamente misericordioso, e vai nos sustentar até o fim. E foi esta fé, esta grande fé, que fez esta mulher que sofria com hemorragia recorrer a Jesus. Naquele momento, tantas pessoas estavam ali com Jesus, e aqui eu termino. Tantas pessoas estavam ao redor de Jesus, e o texto ele insiste, é uma grande multidão que comprimia Jesus. Mas dentro daquela multidão, tirando Jairo, dentro daquela multidão, apenas esta mulher recebeu um milagre. Recebeu um milagre. Deus não quer números, Deus não quer quantidade, Deus não quer aparências, Deus quer qualidade, e a qualidade nós podemos traduzir por fé. Jesus pede de nós fé, e só uma mulher tocou no manto de Jesus com fé. Embora uma multidão comprimisse Jesus, apenas uma mulher conseguiu o que queria, porque só ela teve fé. Só ela recorreu com confiança, com humildade, tanta humildade que nem quis revelar quem ela era, nem quis dizer num primeiro momento, fui eu que toquei, fui eu que fui curada. Ela foi humilde, ela pensou que estava atrapalhando o mestre. Não vou parar o mestre, ele deve ter coisas importantes a fazer. Eu vou apenas tocar no seu manto e já serei curada. E foi isso que aconteceu. Para quem tem fé, queridos irmãos, basta a palavra de Deus, basta o toque da graça de Deus. Para quem tem fé, basta os sacramentos, por exemplo. Você distingue uma pessoa na igreja que tem fé de uma que não tem fé, daquelas que procuram milagres para crer e daquelas que aceitam aquilo que Deus manda, no ordinário. Aquelas que recorrem ao ordinário, por exemplo, os sacramentos, como remédios para a salvação. Aquelas que se submetem à lei de Deus, mesmo não tendo nada em troca.
como um milagre extraordinário, por exemplo. Nós distinguimos quem tem fé daqueles que não têm fé, daqueles que de fato se jogam, se derramam, se despojam diante de Deus, se entregam com humildade diante de Deus, daqueles que exigem que Deus dê um sinal, faça um milagre para que ele creia. Que esta mulher nos ensine. O Senhor tem poder para ressuscitar os mortos, como ele ressuscitou a filha de Jairo. A morte não tem a última palavra sobre a nossa vida. Que tenhamos fé, que acreditemos na palavra de Jesus que diz: mesmo que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá jamais. Uma promessa, que creiamos na promessa de Deus. O Deus que tem poder para ressuscitar os mortos. Deus que tem poder para curar esta hemorragia dessa mulher. Deus que tem poder para tudo. E, sobretudo, Deus que tem um amor tão grande, capaz de suportar tormentos, capaz de suportar a cruz para nos salvar. Que tenhamos fé no amor de Deus. No seu poder que pode tudo, sim, mas no seu amor que alcança a salvação para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.